Vamos lá. Primeira parte desse vídeo que eu tô fazendo aqui é a respeito de Bori. Culto a Ori, enfim, dentro dessa seara aí, a gente tem uma gama de informação que possamos trocar aqui sem ofender ninguém. Há mais ou menos uns 5 anos, a minha EBE está aberta desde 2019, aberto de fato, né? Mas eu já tocava macumba lá em casa, eu já fazia festa de Zé Pilintra lá, que era tradicional, já há muitos anos, até antes de eu ser feito, eu já fazia festa de Zé Pilintra lá desde novo, né? Desde os meus 15 anos de idade que eu faço festa de Zé Pilintra lá em casa, há muitos anos. E ó, o que tem a ver isso com o culto de Ori? Vocês vão entender. E aí, o tempo foi passando e comecei minha obra em 2016. Em 2016, né, eu estava mais ou menos com meus 29, 30 anos. Eu não queria, nunca quis. Quem me conhece mesmo da antiga sabe que eu nunca quis ser sacerdote, né? Eu não me sentia capacitado, preparado. Eu tinha uma visão bem quadrada do que era ser sacerdote. Eu achava que era a cadeira da ingratidão mesmo e tudo isso, né? Sem mimimi. Era desse modo que eu era. E aí eu fiz um imolé com Exu. Eu cheguei diante de Exu quando iniciou minha obra, quando o Exu foi arrumado lá na minha casa, né? E aí ali eu fiz um imolé com Exu, porque imolé são várias formas de imolé que a gente pode fazer, né, com qualquer orixá. Enfim, e aí eu fui e ali eu falei para ele: meu pai, que o senhor possa me dar direção. Estou dando um grande passo na minha vida e eu espero que seja diferente, que seja realmente na contramão de tudo que eu já vi e de tudo que eu já presenciei. Se for para fazer igual mesmo, né, 99% igual a todo mundo, eu não quero. Ou a gente vai botar uma casa para andar, para as pessoas andarem, né? Porque não adianta nada só eu andar. Todo mundo tem que andar, todo mundo tem que vibrar na mesma frequência. Se não for isso, eu não quero, eu não sou obrigado. Uma coisa é você nascer para o sacerdócio e outra coisa é você ser sacerdote. E dali eu comecei a estudar, eu comecei a interagir com outras pessoas, comecei a sair da casinha, né? E aí eu vi que realmente não era só o que eu praticava que era o certo, tinha muita informação do lado de fora, que quando eu bati de frente com a realidade, cara, foi uma porrada na cara que eu tomei, foi um choque de realidade. E ali o meu Ori começou a entender que a prática coletiva, ela é realmente, cara, muito importante, mas prezar também o individual. E aí eu comecei a ter uma outra visão do que é culto de Ori, do que é Ori, do que é Ipori, do que é Ori Eledá, do que é Ori Inu. E ali eu comecei a ter uma outra visão, né? Uma outra, até mesmo visão de prática, de como aquilo ia se conduzir com o tempo. Conclusão fechada nunca vamos ter. Esquece isso. Não queira ser 100%. Isso é muito ruim. Queira ser você mesmo. Você tem que ser você, sua essência, sua particularidade. E aí você já está dando um grande passo no culto de Ori. Quando você começa a se entender, a ter empatia por você mesmo, a gostar de você mesmo, a amar você mesmo, você vai ter, obviamente, você vai conseguir entender o problema dos outros, você vai conseguir ter empatia pelos outros
né? E você vai ter um coletivo melhor. E assim eu abri minha EBE em 2019. Sou novo de religião, só tenho 19 anos de santo, 20 de candomblé e 24 de espiritualidade, juntando tudo. E nessa caminhada, né, eu comecei a ter uma outra visão. Comecei a ir na contramão da tradição, das práticas antigas, né, que eu via meus abás fazer. E isso foi me moldando, foi me dando uma nova perspectiva do que é culto ao orixá e do que é o candomblé em si. Para mim, eu fui buscando as minhas verdades. Então quando eu tô falando aqui em algum vídeo, ou todo vídeo que eu posto, é a verdade minha. É o que eu pratico, é o que eu entendo, o que eu estudo, o que eu comungo com as pessoas que estão ao meu redor. Então, culto ao Ori, para mim, começa do princípio, né? É você se auto-entender, se auto-compreender, para depois compreender as outras pessoas. Então, quando eu abri minha EBE, ainda abri com aquele pensamento ainda arcaico, aquele pensamento sisudo do que eu era, né, e da forma que eu fui criado e moldado. E depois disso, eu fui vendo que a própria religião e o próprio candomblé não é ferro e fogo. Ele está aberto a adaptações, por quê? Porque é vivo. E tudo que é vivo é adaptável. Eu sou uma pessoa adaptável. Qualquer um é uma pessoa adaptável. Todos nós somos adaptáveis. Então, se o candomblé é vivo, ele também, né, ele não tem que se adequar aos meus pensamentos. Não, eu posso agregar. Né? Eu não vou quebrar aqui a O, porque quebrar a O, eu já tô até dizendo, já tô quebrando o segredo. E dentro da minha prática, eu prezo sempre os 3 S, sagrado, segredo e secreto. O que dá para falar aqui, em rede social, forma de interação, eu falo para que isso não morra, né? Mas o que é sagrado, segredo e secreto fica para as pessoas que realmente queiram ou querem, né, praticar dessa mesma forma. Enfim, quando eu falo, gente, vamos voltar no assunto do peixe de novo. Eu não vou ser hipócrita de dizer, como eu já falei no outro vídeo, de dizer que eu nunca recebi peixe. Claro, eu recebi peixe minha vida toda, peixe morto na minha cabeça. E tá tudo bem, eu tô vivo, tô com saúde, tô trabalhando, tô bem. Meus filhos de santo, a primeira recebeu, porque eu ainda vim com aquela prática antiga. Quando eu fui buscar conhecimento realmente do que era choque de realidade, né? E aí sim, você continuar no erro é uma coisa totalmente diferente. Você errar é humano? É. Persistir no erro é burrice. Então, de uma forma bem tranquila, bem para questão informativa mesmo, né, a prática que eu pratico e que comungamos da mesma, né, bebemos da mesma água, hoje o peixe para mim não tem finalidade, porque eu entendo que se eu tô dando uma galinha da Angola, um exemplo, tô dando uma galinha da Angola para aquele ori, tô dando um pombo, ou tô dando um pato, ou eu tô dando um ibi, é um ser vivo, tá vivo. Quando eu dou cabra para Inhansã, quando eu dou bode para Oxóssi, o bicho tá vivo. Então não tem por que o meu ori comer bicho morto, congelado, sabe? Que não tem procedência nenhuma. Agora, Ediaró é diferente.
Esses pequenos detalhes que faz a diferença. Quando a gente pega um Ediaró, ele vivo se balançando, você oferece o ori, você faz o sacrifício e ali você faz a ritualística, porra, Brasil. E também tudo é consultado, tudo é mediante ao oráculo. Por quê? O oráculo, ele vai dar informação ancestral daquele ori. Ele vai dar informação do que aquele ori está precisando naquele momento. Ele vai dar informação do norte que aquele ori vai tomar. Então, quando você toma esse choque de realidade, né, porque muito se dizia, o bori do Abian é um, o bori do Iaú é outro, o bori de consulente é outro. Quando eu aprendi que isso daí é uma falácia, é uma mentira, eu tomei muita pedrada. E quando você vê, tá acostumado com aquela mesa de bori com mais de 15 comidas, que não tem finalidade nenhuma, ou você alimenta orixá, ou você alimenta ori, e você vai começando a ver as coisas. Você vai começando a ter um novo corpo, uma nova ideia, uma nova visão de culto. Mas para isso, você tem que se permitir. Você tem que estar preparado para ter esse choque de realidade e ir em frente. Não desista dos seus objetivos. E com isso, quando você vê um bori com um acaçá, um pombo e uma folha, um obi, você vê a vida da pessoa se resolvendo, e aí você olha para trás e fala, poxa, que gastação de dinheiro que eu tive, que tanto dinheiro é esse que eu gastei, né, para botar bolo doce, aquela mesalhada, aquela 2 metros de mesa. Isso não é crítica, eu não estou criticando, eu estou aqui interagindo, eu estou aqui trocando. Isso é troca de conhecimento. Então, gente, que possamos agir, que o ori possa nos orientar, o ori possa nos dar um norte, e que o ori possa nos abençoar, e que o ori dos nossos ancestrais, né, que já se foram, possa nos elucidar, possa nos abençoar, hoje e sempre. Oriô, axé.